É claro que eu aproveitei a oportunidade para conversar com o Thelmo Amado e agora você vai ver aí as principais dicas que ele traz para a gente. E claro que nós vamos aproveitar esse momento para conversarmos com o professor Thelmo Amado. Hoje o assunto é essa questão toda da evolução de produtividade, como manejar para isso. Professor, quando nós falamos em manejo, nós também pensamos em tecnologias, pensamos em genética. Tem equilíbrio nesse desenvolvimento? Pois então, esse é um ponto muito interessante para que possamos fazer uma reflexão, que nos últimos 15 anos houve uma evolução muito grande da genética que está à disposição dos agricultores e este ano tivemos uma safra recorde no Brasil, condições climáticas em praticamente todo o país que favoreceram a expressão desse potencial genético e obtivemos produtividades realmente muito boas. E isso nos remete a pensar de que nós temos que melhorar o nosso manejo para que possamos explorar de fato esse potencial genético que está à nossa disposição. De um modo geral, nós exploramos em torno de 50%, abaixo de 50% do potencial produtivo que está à nossa disposição. Então, manejar nossas lavouras para que possamos obter maior produtividade e maior retorno econômico é o desafio que está posto à nossa mesa. A safra que aqui em Goiás está sendo colhida neste momento, a safrinha, também com ótimas produtividades, nos faz colocar um novo patamar de referência, que é obtido neste ano. Não podemos pensar em retroceder. Então, o desafio está em manejar bem, gerenciar bem os processos produtivos para buscar cada vez mais eficiência e, consequentemente, colher os resultados em termos de produtividade. Quando se trata desse manejar bem, nós podemos pensar também em solo, em perfil, nessa constituição, porque de 3, 4 anos para cá nós temos visto muita preocupação com relação ao solo, compactação, a questão hídrica. Exatamente, né? Então, quando a gente pensa em altas produtividades, nós temos que ter claro que a demanda vai ter que ser elevada e a oferta, e essa oferta a qual me refiro, é a oferta de nutrientes, mas também de água e de uma condição ambiental favorável à produção, ela tem que ser bastante elevada. Então, essa equação, para que ela fique dentro de uma disciplina econômica, nós temos que ter eficiência. Se as plantas, as cultivares modernas, os híbridos modernos estão a exigir um padrão elevado de nutrição, para que nós possamos manter a economia dentro do razoável, nós temos que buscar a eficiência. E aí, como você falou muito bem, questões que nós pretendemos abordar é a questão da compactação. Nós estamos acompanhando as lavouras recordistas no Brasil e elas têm em comum, uma das características é o controle da compactação, não deixar o solo compactar. E se ele ficar compactado, nós temos que ter uma estratégia de reversão desse processo. Então é muito importante que a gente discuta isso, porque um solo que tenha um nível de compactação reduzido, ele vai ser um solo que vai estar mais aerado, um solo que vai ter mais água disponível para as plantas e mesmo para a atividade biológica. Consequentemente, entender este processo e ser capaz de agir quando for preciso é muito importante. A outra questão que nós estávamos discutindo é essa da formação de um perfil profundo de enraizamento. Nos últimos 7 anos eu estou conduzindo pesquisas sobre esse tema, nós estamos cada vez entendendo mais a combinação de processos que nós temos que ter para alcançar esse objetivo, mas uma coisa que eu queria destacar é que se você tenta fazer a correção do perfil, combinando, por exemplo, calagem e gessagem, mas se o solo estiver compactado, nós vamos ser pouco efetivos nisso. Então, há necessidade de combinar processos físicos e químicos, porque a correção do perfil ela passa
por uma boa permeabilidade do solo. Então, é necessário que nós tenhamos a combinação de atributos físicos e químicos para alcançar a formação do perfil. É muito importante nós termos a formação do perfil em duas situações. A primeira situação nos anos bons, para que nós possamos alcançar ainda potenciais produtivos mais elevados. E nos anos ruins, estabilizar a produtividade. Os atuais custos de produção são elevados por toda a tecnologia que nós estamos utilizando e nós não podemos ter uma amplitude muito grande entre um ano favorável e o desfavorável. A formação de um perfil de enraizamento é uma das estratégias melhores que nós temos para estabilizar a produtividade. Isso é muito importante. E quando a gente fala nessa questão de construção e tudo, o produtor se preocupa bastante com o investimento que ele vai ter para fazer essa recuperação. É possível ele manejar ou recuperar alguma área fazendo escala? Vamos imaginar assim, a cada ano, 20% da sua área e ao total de um ciclo de 5 anos ele já pode recomeçar esse trabalho? É muito interessante a sua observação, porque quando a gente pensa em lavouras de alta produtividade, nós temos que entender que isso é uma construção. É um processo que necessita realmente um tempo para que essas transformações ocorram. Este processo, além de de exigir um certo tempo, o investimento também ele é elevado. Então, me parece muito interessante você fazer uma estratégia como essa de destinar algo em torno de 20% a 25% da sua área como aquela em que você vai fazer um investimento, uma recuperação do potencial produtivo, incluindo aí, inclusive, uma rotação de culturas que permita realmente essa regeneração, essa revitalização do solo, que é quem vai suportar o potencial produtivo. Então, ao cabo de 5 anos, você teria a sua área aí completamente assim, recuperada. Isso é muito importante. Nós sabemos que a rotação de culturas está cada vez mais difícil por questões econômicas, mas ela, assim, mesmo que praticada numa escala menor, ela tem que fazer parte desse processo de recuperação do potencial produtivo dos nossos solos. Lembrando que o professor Thelmo Amado é um dos palestrantes no seminário em Gramado nos dias 31 de julho, 1 e 2 de agosto.